Amém e amém. Pastor, fica. Hacemos a parte, Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui, uma vez mais, podermos cooperar nesse trabalho, nessa obra. É verificado-se há 7 anos, de muita vitória, mas de muita luta também. De certo, permitir até que os irmãos cheguem até aqui e até aqui no certo tem nos ajudado. Amém? Quero aproveitar que os irmãos estão perto. Vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá a partir do versículo 4 até versículo 6. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos, pela oportunidade que nos é dada nesta noite. Um convite feito pelo pastor Zanon, o pessoal do pastor Osvaldo, e muita coragem em começar esse trabalho, muita graça e direção de Deus. As minhas considerações também ao pastor Santana, os demais pastores que aqui estão, os obreiros, as congregações, os irmãos que puderam chegar aqui, também os irmãos lá na área da Engana. Nós tivemos a alegria de estarmos uma vez e confesso que trabalho abençoado, irmãos. Muita alegria, muito louvor. E foi nos dada essa oportunidade nesta noite. Eu confesso que no dia 10, na direção, o pastor Zanon nos deixou à vontade, não tem uma temática. Não tem matemática, acaba que nós estamos um pouco acomodados. Ainda temos um norte a seguir, temos uma certa facilidade, mas quando não tem, nós ficamos a mercê na dependência de Deus. Ele é o dono da igreja, ele conhece a igreja e sabe do que a igreja precisa. Por isso, temos aí nesta noite, Voredos, eles acompanham, está na projeção ou nas Bíblias que não estejam nós. Talvez a versão possa ser um pouco diferente, pois o conteúdo e o entendimento é o mesmo. Diz assim a palavra de Deus. João, às 7 igrejas que estão em Ásia, graça e paz seja convosco, a parte daquele que é, e que era, e tem a vir. E da dos 7 espíritos estão diante do seu trono. É da parte de Jesus Cristo que a testemunha fiel, ou a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu filho, em seu sangue, nos lavou os nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Mas não podeis assentar. Eu não fiz nada intencional. Não programei nada com o pastor Zanon. Mas fiquei também observando o povo. Eu confesso que eu tinha preparado uma mensagem. Não tenho esse hábito. Até porque é da ideia de quem é preguiçoso e não quer estudar a palavra de Deus. Alegando a espiritualidade fictícia, abra com a boca e eu encherei, o contexto ali é outro. Mas acompanhando o culto, em uma das primeiras palavras que o pastor Zanon disse, pedindo a presença da Trindade, que ela estivesse no nosso meio, os demais vereadores descentralizaram-se em Cristo Jesus. E hoje eu quero basear a mensagem, trazendo a igreja, apresentando Jesus para os irmãos. Quem Jesus é? É texto que nós lemos, a gente sabe que as expressões, a respeito de Jesus são muitas.
São várias, são inúmeras. Desde o Antigo até o Novo Testamento, todos os escritores têm algo a falar dele, seja de eterno passado, no presente ou no futuro. O Jesus, ele também é apresentado na palavra de Deus dentro desses 3 estados, né? Jesus pré-existente, o próprio João diz que ele era Deus, ele estava com Deus. Jesus encarnado, que aponta para o seu ministério terreno quando ele esteve aqui, João capítulo 1, versículo 14, em terra você fez carne, e João faz questão de enfatizar, nós vimos, ele não era um holograma, ele não era um fantasma, ele não era uma alma penada. Em 1 João capítulo 1, João diz, né, nós tocamos nele, ele era real. Jesus esteve aqui, então Jesus é apresentado no seu estado encarnado. E aqui tem um mistério muito grande, porque para que ele encarnasse, ele tinha que descer. É interessante isso, porque João vai dizer que ele desceu do céu, diferente de Satanás que caiu do céu. Porque descer é um ato voluntário, cair é um ato involuntário. Quando você desce da escada, passo a passo, degrau a degrau, você está descendo voluntariamente. Mas quando você cai da escada, ou você deslizou, ou povou. Então Jesus é apresentado no seu estado encarnado, mas Jesus também, as Escrituras, é apresentado no seu estado glorificado. E Apocalipse é algo extraordinário, porque, diferente dos evangelhos, não que haja uma divergência inspirativa, até harmonicamente falando, a inspiração bíblica, mas nos evangelhos Jesus é apresentado como um cordeiro sofredor. Essa era a proposta dos evangelhos. Mas em Apocalipse, Jesus ele já começa sendo apresentado como glorificado. Jesus eterno, Jesus Deus. E isso é extraordinário. E nesta noite eu creio que o Senhor vai comunicar algumas verdades a nós esta noite, de forma que eu costumo pregar, ensinar, tento fazer as duas coisas, às vezes nem dá certo, mas com a graça de Deus eu creio que algo nós vamos entender da parte do Senhor esta noite, de forma que se o Espírito de Deus lhe cheio, ou se falar em mistério, se alegrar, é obra do Espírito de Deus, é graça de Deus, é a presença de Deus na vida dos irmãos. O Apocalipse é um livro interessante, né? Para alguns até sinônimo de medo, de pavor, de terror, por causa das suas linguagens figuradas ou das suas figuras de linguagem, muito cheio de alegorias, né? Apresenta dragão, escorpião, serpente, e estes seres que na maioria das vezes eles se voltam para entidades como o próprio Satanás e os demônios, nos remete medo. Então a gente fica um pouco na recusa, né? É um livro que nós não queremos conviver com ele, lê-lo, dado a sua dificuldade de interpretação. Hoje, pelo menos, nós temos 5 linhas teológicas de correntes interpretativas para o Apocalipse, só para os irmãos terem ideia da dificuldade de entendimento. Mas é um livro extraordinário, ele não foi escrito para o mundo, não foi escrito para os ímpios, ele foi escrito para as igrejas, precisamente, especificamente, as que estavam na região da Ásia, né? E algumas delas são identificadas aqui. Não restritamente que fossem 7 congregações, 7 igrejas como templo físico em um local só. Mas existiam 7 igrejas em 7 cidades, 7 locais que o texto usa como identificação a sua região. Como, por exemplo, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira. São 7 igrejas. E João, ele recebe essa revelação para dirigir-se a estas 7 igrejas.
Só que Apocalipse começa de uma forma interessante. E é bom nós observarmos isso, porque a revelação, ela é de Deus. O texto diz, no capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, a priori, o alvo eram os servos de Deus, a igreja como um todo. Porque Deus não tem revelação restrita. Deus não tem revelação individual para um ser humano. A revelação é geral. Ela é global. Alcança a todos. Por isso que o Evangelho não faz distinção de classes, de cores, de etnias. Porque a palavra de Deus é para todos. O alvo é todos. Então, todos os irmãos que congregavam nestas igrejas, o que Deus queria é que esta revelação chegasse a todos. Nós sabemos que era muito difícil, porque o imperador Domiciano, o imperador da época, era um imperador cruel, à semelhança de Nero, perseguiu muito a igreja, né? Isso dificultaria para que essa revelação chegasse. É por isso que João escreve o Apocalipse com essas alegorias, porque ele já estava de idade, e quando este livro chegasse às mãos do imperador, ele poderia pensar, não, João já está caducando, ele não está dizendo coisa com coisa. Tem hora que ele fala de dragão, tem hora que ele fala de serpente, tem hora que ele fala de escorpião, mas Deus usando o seu servo estrategicamente com uma figura de linguagem para que a revelação de Deus chegasse até o seu povo. E o texto diz que o Senhor deu esta revelação a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui aparecem alguns personagens. Jesus aparece como aquele que recebe a revelação de Deus. O propósito era chegar até João, mas o texto diz que ele, por intermédio de um anjo, as enviou e as notificou a João. É bom que os irmãos estejam bem atentos, e é extraordinário, eu gosto disso, porque a revelação bíblica, a gente sabe que ela é plenária, verbal. Verbal por quê? Porque nos primeiros momentos, nas primeiras inspirações do mover o Espírito para verbalizar a palavra, não tinha escrita. Então os pais comunicavam aos filhos e os filhos aos filhos. E esta revelação era passada verbalmente. Existiu um cuidado tão extraordinário da parte de Deus para se prezar a revelação que não saía variantes, desentendimentos, era preciso de um para o outro. Mas ela é plenária também porque a palavra de Deus é infalível, ela é inerrante, ela é perfeita, porque é a palavra de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo para que ele ensinasse a igreja aos Éfesos, dizendo que toda escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para ensinar, redarguir, corrigir com toda longanimidade de ensino. Então, do princípio ou do início do Gênesis ao amém do Apocalipse, toda a palavra de Deus é inspirada por ele. Ela é a palavra, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Mas Deus, por meio de suas revelações, tinha meios de fazer com que esse entendimento chegasse aos seus servos. Por exemplo, Lucas, o médico, escreve o evangelho que traz o seu nome, assim também como Atos dos Apóstolos. Ele não recebeu a revelação de Deus. Um anjo não apareceu a ele e falou com ele para que ele escrevesse o livro. Ele mesmo diz que fez uma pesquisa acurada com testemunhas oculares de Jesus.
pessoas que andaram com ele, e médico criterioso, né, didático, preciso, passou a escrever desde o nascimento até a sua morte e toda a história da igreja. Mas nós temos outros que receberam revelação de Deus. Deus se revelou a ele, como por exemplo Ezequiel, que tem a visão do fogo no capítulo 1 de Ezequiel, da cor de ambar. No capítulo 2, Deus fala com ele e diz: levanta-te, filho do homem, porque eu falarei contigo. Então, em algumas ocasiões, Deus dava revelação de uma forma, de outra, mas aqui, irmãos, existe uma mediação angelical. O que é isso? Em alguns casos, Deus, por meio de anjos, promoveu uma mediação para dar entendimento da revelação. Para que você não fique assustado comigo, Daniel capítulo de 1 a 8, versículo 16, olha só o que está escrito no livro de Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 16, diz assim: e eu ouvi uma voz de homem nas margens do rio Ulai. Lembrem-se que Daniel estava na Babilônia, e ele recebe uma revelação. Deus estava mostrando para ele coisas que em breve ou futuramente iriam acontecer. E ele gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, em alguns casos, Deus usou anjos para mediar o entendimento da visão. Não quero dizer, isso fazia parte para que o cânon ou a inspiração bíblica fechasse. Não existe mais isso hoje, irmão. De crente está vendo anjo e Deus dá uma revelação para ele de um entendimento fora ou além ou a parte das Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus por si só é a autoridade máxima e ela que rege a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Mas o livro do Apocalipse é interessante, irmão, porque ele tem uma estrutura pronta para nós. O próprio livro já nos dá o esboço. No capítulo 1, versículo 19, né, o Senhor diz a João: escreve as coisas que vistes, as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Que são as coisas que vistes? As que ele viu no capítulo 1 inteiro. Então ele tem uma revelação que Deus deu a Jesus e por meio da mediação angelical, ele tem uma visão extraordinária. Ele vê o Cristo glorificado. Cristo com os pés como de latão reluzente. Ele é um Cristo com os cabelos brancos alvos como a lã. Um Cristo com um cinturão de ouro. Um Cristo que da sua boca saiu uma espada aguda. Um Cristo que tem olhos como chama de fogo. E que falou com ele dizendo: eu que vivo falo contigo. Estive morto, mas estou vivo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Receba essa experiência extraordinária, irmão. Isso é coisa para crente, para quem tem temor a Deus, sente a presença de Deus. Deus se manifesta, Deus fala com o seu povo. A igreja é uma instituição que está na terra, mas ela é divina. E por ela ser divina, Deus está presente no meio do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Porque são as coisas que são. São as coisas que estão no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu sei que nós podemos usar uma interpretação multilateral, né? Com dupla interpretação, porque mesmo que os textos foram para aquele momento, porque as 7 igrejas estavam passando por isso que João escreveu. Elas estavam vivendo aquela realidade. Perseguição, sofrimento. É por isso que em algumas ocasiões o texto vai dizer: ser fiel
até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É porque os irmãos estavam morrendo mesmo. Os irmãos estavam sendo perseguidos, maltratados, mutilados. Mas Deus estava falando com o seu povo naquela época as coisas que são. Mas também podemos projetar para períodos da igreja, e cabe perfeitamente em cada igreja um período da igreja ao longo dos séculos. Mas o texto diz, e as que depois destas hão de acontecer. É interessante, irmãos, que o capítulo 4 começa exatamente como termina o versículo 19 do capítulo 1. Capítulo 4 de Apocalipse diz assim: depois destas coisas, veio e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe, tal. Perceba que depois destas coisas, e do capítulo 6 começa o período da grande tribulação para aqueles que ficarem aqui. No capítulo 4, versículo 1, Deus está dizendo para João: sobe cá. É o que vai acontecer com a igreja no arrebatamento. Não é Jesus que desce à terra, é a igreja que sobe para encontrar com ele nos ares. Mas no capítulo 1, irmãos, voltando para lá, leia o pastor Zerito só para não ficar à vontade, né? Capítulo 1, versículo 4. Olha como isso é extraordinário, irmãos. Capítulo 4, João arrasa, né? É um artigo acraseado para que ele se dirigisse a todas as igrejas. Ele vai dar algumas características aqui e ele vai apresentar que está se direcionando. Que é o remetente da carta? Quem vai se dirigir? Não é João. O texto diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir. Eu sei que é um mistério, irmão. Porque tratar da Trindade, há quem diga que se você procurar estudar mundo para entender, você fica no UPA. Porque aqui você crê por fé. Você crê. Porque mesmo que você queira facilitar um entendimento, você dificulta. Porque há um Deus só, mas são 3 pessoas. Então a pessoa de Deus é uma, a pessoa do Espírito Santo é outra, e a pessoa de Jesus é outra. Mas até com esses termos que cabem perfeitamente para o entendimento teológico majoritário, né, sem ferir a doutrina bíblica, ainda assim você está desmentindo a Trindade. Porque você está usando o entendimento nulo para entender aquele que está acima de qualquer entendimento humano. Se utilizando de termos como pessoa, né? Nós sabemos que Deus não é uma pessoa, Ele não tem forma, não tem cor. Deus é Espírito. Mas isso são linguagens que a Bíblia se utiliza como linguagem antropomórficas, que é atribuir a Deus formas humanas. Mas tudo bem, aqui o texto claramente está falando da Trindade. Então, na primeira pessoa caminhando por esse viés, é a pessoa de Deus. Isaías diz que ele conhece o começo desde o fim. Quem pode explicar isso, irmão? Deus conhece o fim desde o começo? Quem entende isso? Só Ele. Isaías diz que pesa as nações em balanças de precisão. E os reinos do mundo são como gotas em balde. Esse é o nosso Deus. Ele faz da terra estrado dos seus pés. É Ele que chama, disse Jó, cada estrela pelo seu nome. E Jó ficou polvorosa, né? Com algumas dificuldades de entendimento. E o Senhor faz
mais de 40 perguntas para ele, ele não consegue responder nenhuma. E Deus, quando chama a realidade, responde-me, no nosso linguajar mais nordestino, se tu é homem mesmo, aonde tu estava quando eu fundava os firmamentos da terra? Eu sou eterno, eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que para o ateísmo isso é uma loucura, porque Deus não cabe na caixinha do ser humano. Ele é divino, eterno, soberano, está acima de todas e de tudo. Jó, irmãos, diz algo extraordinário, porque alguém pode questionar, me explica. Quem é Deus? Como é que é Deus? Todos nós já nos vemos diante dessas indagações e questionamentos. Mas Jó, irmão, não precisou responder, não. O que você quer saber? Olha o que ele diz assim. Capítulo 12 de Jó, versículo 7. Você quer saber quem é Deus? Ou quer conhecer Ele? Pode colocar na tela. Mas pergunta agora às alimarias. E a cada uma delas tu ensinarás. Pergunta aos animais. Eles vão dizer para você quem é Ele. As aves dos céus, e elas tu farão saber. Olha para as aves. Irmão, que coisa linda, irmão. Perfeita, cores, novilentos, cada um tem um estilo de voo. Porque o texto diz em Salmo 19, que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Jó capítulo 12, versículo 8, agora. Jó não parou aí, irmão. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Quem faz as placas tectônicas balançarem? Promove os terremotos, promove os maremotos. Por mais ciência e sabedoria que você tenha, ou a ciência alcançou, até hoje eles não conseguem chegar a um denominador comum, ou não admitir que é Ele, é Ele, é Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Até os peixes do mato contarão. Pergunta para os peixes do mar quem é Deus. Versículo 9. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 19, versículo 2, olha o que o salmista diz. Um dia faz declaração a outro dia. Sabe o que é isso, irmão? O dia anterior está produzindo uma poesia para o dia que vem. Olha como é lindo o dia anterior. Olha como é lindo o dia que vai chegar. Ele está declarando a outro dia a beleza da criação. E uma noite mostra sabedoria a outra do que esse é o nosso Deus. Louvado seja Deus. É por isso que nós temos razões para adorá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo, enaltecê-lo, reconhecê-lo, admirá-lo, reverenciá-lo, porque Ele é Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus. As 7 igrejas que estão na Ásia, da parte daquilo que era, daquilo que é, daquilo que há de vir. Por quê? Porque não há como dissociar Deus de Jesus. Se Jesus é, Deus é, porque Jesus é Deus. Mas olha a continuação do texto. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui é uma referência direta ao Espírito Santo. Até porque a palavra Espírito está maiúscula ali. Então só pode se aferir, só pode associar e promover o link ao Espírito de Deus. Mas os 7 Espíritos são 7 facetas de como o Espírito de Deus é apresentado nas Escrituras Sagradas. Quem nos dá essa resposta? Isaías capítulo 11, versículo de número 2, olha só como dá 7 perfeitamente. Isaías está falando do Espírito de Deus que repousaria sobre a pessoa bendita de Espírito, sobre a pessoa bendita de Jesus. E repousará sobre ele, ou seja, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, conte, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor a Deus.
As 7 facetas do Espírito de Deus se apresentam aí. A igreja precisa disso. Porque quem está com a igreja hoje, ele é Espírito de Deus. Então a igreja precisa de sabedoria. Sabedoria, aplicabilidade do entendimento adquirido das Escrituras Sagradas. Sabedoria. A igreja precisa de inteligência para entender a palavra de Deus, porque o nosso culto é racional, não é emocional. A igreja precisa do espírito de conselho. Oi, irmão, mas como nós precisamos disso? Palavra de conselho. O proverbista disse que é como maçãs de ouro em salva de prata. Tem muito valor. Uma palavra dita ao seu tempo, no momento certo. Uma palavra de conselho pode tirar alguém prestes a tirar a própria vida. Uma palavra de conselho pode apaziguar uma tempestade em relacionamento conjugal. Uma palavra de conselho pode trazer bonança numa família que está empolvorosa. Porque a igreja precisa desta palavra ou deste espírito de conselho. Mas a igreja também precisa do espírito de fortaleza. A igreja precisa ser firme, constante. Não se desvie da presença de Deus. Não saia da igreja por qualquer bobagem, por qualquer mediocridade, por qualquer fofoca, por qualquer picuinha. A obra de Deus é muito maior do que isso. Nós precisamos de espírito de conhecimento e de temor a Deus. Crente que é temente a Deus, não dá trabalho. Ele é submisso. Vocês querem ver um crente difícil? Olha Gênesis capítulo 16, verso 12. Se puder colocar. Esse texto, deixa eu ver se é esse texto. Gênesis 16, 8. E a continuação. E disse Agar, servo de Sarai. Deus falando para Agar. De onde vens? E para onde vais? E ela diz, vem fugida da face de Sarai, minha senhora. Então ele disse o anjo, para o Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Deus faz 2 perguntas para ela. Ela responde uma. De onde tu vens? Eu venho da face da minha senhora Sara. Eu venho da casa da Sara. Eu venho da igreja de Abraão, da casa da irmã Sara. Mas para onde é que tu vai? Quando você sai submissamente, que Agar estava sendo humilhada, mas não se humilhava. E o Senhor fala com ela, volta e humilha-te. Porque o Espírito do Senhor nos dá temor das decisões que nós vamos tomar. É da tua vontade, é assim que o Senhor quer. Me ajude, me dê direção. Deixa eu falar para meu pastor para me saber se é isso mesmo que Deus quer de mim. Preciso de conselho, de uma orientação, para que eu tenha entendimento. Logo, eu sou temente a Deus. É tão extraordinário isso. É que Provérbios, capítulo de número 9, a Bíblia diz que o Senhor edificou a sua casa e já estabeleceu as suas 7 colunas. Então nós temos 7 espíritos, 7 facetas do Espírito de Deus, e a casa do Senhor está fundamentada nestas 7 colunas. E quais são essas 7 colunas, irmãos? Tiago nos apresenta elas. Capítulo 3,
versículo de número 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem ira. Essa é a sabedoria que vem do alto, que o Senhor edificou a sua casa sobre essas 7 colunas. A sabedoria que vem do alto é pura, não é mesclada com impureza. Não existe essa ideia do santo com o profano. Não existe essa de crente emendando. Eu sou ou eu não sou. Se ela é pura, ela é pacífica, é ordeira, não promove confusão, não promove briga, não promove dissensão. Crente briga e não briga. E a Bíblia diz que é o único ser que bate com a língua ou morde com a língua. Mas quando se tem o Espírito de Deus, a sabedoria que vem do alto é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Não há fingimento. E esses são os 7 Espíritos da parte de Deus, e dos quais João está comunicando às 7 igrejas da Ásia. Mas o texto diz, irmãos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a parte daquele que era, daquele que é e daquele que é de vida, a parte daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Mas o remetente ainda continua se apresentando. Versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Isso é extraordinário, irmãos. Que esse texto, ele nos dá um link com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Olha o que Paulo diz a Timóteo, falando de Jesus sobre testemunha. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus. Perceba que o nome está invertido ali. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele apresenta Cristo. Quando João escreve o Apocalipse, ele diz da parte de Jesus Cristo. Porque no Novo Testamento, até o Apocalipse, apresenta a obra de Jesus e o seu sofrimento. Então, Cristo fala de sua divindade. Jesus fala de sua humanidade. Então, o divino veio e encarnou. Por isso que a ordem está perfeita aí. Mas em Apocalipse, é Jesus deixando a sua humanidade carnal para receber a sua glorificação eterna. Por isso que é Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos dê testemunho de boa confissão. Que testemunho foi que Jesus deu diante de Pôncio Pilatos? João capítulo 18, versículo de número 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, Jesus está sendo a fiel testemunha, irmão. Porque ele podia recuar diante de Pilatos. Porque diante de Pilatos, e Jesus estava vendo a expressão da morte e da crucificação, ele podia recuar. Irmão, nós, por qualquer coisa, estamos... A irmã chegou para mim, congrega lá bastante tempo com a gente, pastor Steve doente. Ninguém veio me visitar. Eu fui visitá-la, só que ela não deixou entrar. Eu disse: Senhor, quantas pessoas a nem já visitou?
Outro chegou para mim essa semana agora, quentinho, fresquinho. 2 irmãos brigando na igreja, né? 2. Com mais de 60 anos, 2. Um irmão e uma irmã. Eu tive que entrar na briga dos 2, no meio, para apartar. E o irmão disse assim: pastor, eu vou sair da igreja. Eu não vou ficar na igreja com uma irmã dessa. E que você vai para onde? Você vai para o inferno? Eu disse: que é isso, pastor? Qual foi o caminho que Jesus traçou? Do perdão, o irmão está escolhendo o caminho do endurecimento de coração. A dureza de coração faz com que a gente não perdoe nem libere o perdão. Para onde o irmão quer ir? Ele é corpo. Mas com que coisa, irmão? Mas Jesus, diante de Pilato, disse, deu testemunho: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, mutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, quem não ouve a Jesus é da mentira, do engano, da hipocrisia, do fingimento. Mas quem é da verdade, quem gosta da verdade, quem tem compromisso com a verdade, quem quer viver a verdade, quem recebeu a verdade como filho de Deus. Ainda que a verdade doa, ainda que a verdade incomode, ainda que a verdade me deixe relexado no banco da cadeira, ringindo o dente, mas a palavra santifica, transforma. Jesus é a fiel testemunha. Mas Jesus não é só a fiel testemunha, ele é a testemunha fiel. Porque a palavra testemunha aqui é mártir. Jesus me chama de testemunho da verdade. Você está disposto, irmão, a morrer por amor a Jesus? Por amor à palavra? Aleluia! Nós, irmãos, estamos cheios de crentes mimizentos em nós. Crente que quer ser tratado com gagal. Gagal é um termo lá do Nordeste. Mingau, carregando no colo. Crente com babador, irmão. 30 anos de crente sendo carregado por pastores. Nós precisamos de testemunha fiel. Eu morro por amor a Jesus, mesmo que isto me custe a vida. Nós compomos muitos hinos bonitos, né? Morro por amor a Jesus, mas é verdade isso? A pirataria vai aparecer cada vez mais, irmão. Pastor falso, crente fingido, crente falso, vai aparecer cada vez mais por causa da perseguição. Mas os simples e as testemunhas, o remanescente de Deus permanecerão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a testemunha fiel. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1, coloca um texto para nós aí, eu gosto dos irmãos acompanharem. 1 Coríntios 4, 1, Paulo diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Só para entendimento, ministros, aí não traz essa conotação nossa aqui em Brasília, não. Ministro da cultura, ministro da fazenda, ministro da educação, né? E até um título bonito. A palavra ministro ainda, grego, meu irmão, é servo da galeria de baixo, das navegações antigas, que eram conduzidas a remo. Mas eu gosto, irmão, e é o entendimento que eu trouxe. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? O que eles eram, os líderes, os pastores? Nós somos garçons. Garçom. É isso que eu sou aqui para os irmãos. Estou servindo a igreja com a palavra. Por quê?
como ministros de Cristo, despenseiros do mistério de Cristo. Sabe qual é a minha tarefa aqui? É tirar da despensa que não é minha para trazer a comida para a igreja. Eu sou apenas o garçom, mas eu não posso sonegar a comida. Eu não posso corromper a comida. Eu não posso alterar a comida. Em outras palavras, a mensagem não pode ser arranjada. A mensagem não pode ser encomendada. A mensagem tem que vir do trono de Deus por causa da sua palavra. Por isso que a palavra é pão. Todo dia a igreja tem que ter pão quentinho da padaria celestial para se alimentar. Bendito seja o nome de Jesus. Todo dia. Louvado seja Deus. Como dispenseiros dos mistérios de Deus, versículo 2. Além disso, requer-se que os dispenseiros, cada um se ache fiel. Aleluia. Fiel não só para transmitir, mas para viver o que se transmite. Porque lá fora, não importa se o professor da faculdade, do colégio, o que ele faz. Não importa se ele é prostituta, se ela é prostituta. Não importa se é um corrupto. Não importa se tem uma vida dupla. O que importa é que ele lecione bem a matéria. Aqui não. Aqui primeiro vem caráter. Se tiver carisma, maravilha. Mas o primeiro não é o carisma. Nossa, pastor, não sabia? Pois é, desculpe lhe decepcionar. Por isso, dê valor ao seu pastor. Dê valor ao pastor de internet. Você tem muito homem bom, irmão, você disse. Tem muito homem bom. Mas ele está todo dia lá. Você já parou para refletir? Todo culto de ensino e trazer uma mensagem, os pastores que estão até sabem disso. É fácil, pastor. E você não dá valor. Mas o pastor da internet que prega uma mensagem num dia, prega na outra. A mesma mensagem vai lugar. Eita, canela de fogo. Nadinha, irmão. Nada. Mas quando você tem um caráter, uma boa reputação, como foi na instituição dos primeiros diáconos, cheio de fé do Espírito Santo, a graça de Deus vem. Porque é fiel. Servo fiel. Tem que se achar fiel. O preço não vai dar para nós encerrarmos. Estou apenas lhe apresentando Jesus. Ele é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos. Aleluia. A mensagem de esperança para a igreja. É por isso que Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo 13, disse: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já bornam ou que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Medo não tem esperança, irmão. Quem não conhece o Evangelho, quem não conhece Jesus, não tem esperança. O que há de ser daqueles que já morreram? Inventam-se muitas coisas. Vai reencarnar, vai evoluir espiritualmente até chegar ao estado do espírito de nirvana, de perfeição. Vai encarnar um cachorro, uma jumenta. É entendimento que trazem por aí, né? Mas a igreja não, é diferente. Nós temos esperança. E os irmãos de Tessalônica estavam preocupados com aqueles que já haviam falecido. O que vai ser deles? Porque muitos já morreram, viraram pó, nem existe mais. Mas a Bíblia nos dá essa garantia desta viva e eterna esperança, porque Jesus é primogênito dentre os mortos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 21, olha o que Paulo diz, irmãos. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um em sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são na sua vida. Quando Jesus morre, irmãos, na cruz, em Mateus 27, creio que devo lembrar esse texto, capítulo 27, versículo 51, isso na morte de Jesus. Isso aqui é algo para a gente refletir e olhar. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto. Os irmãos sabem que existe o lugar santo, o lugar santíssimo. E não podia entrar a não ser o sumo sacerdote. E a cortina era o impedimento. Mas nesse dia o véu se rasgou de alto e trenou a terra. Fenderam-se as pedras. O 32. Me abriram os sepulcros e lentos cortes de santos que dormiam fora. 53. E saindo dos sepulcros, depois, porque ele é a primícia dentre os mortos. Ele é o primogênito dos mortos. O escritor aos Hebreus diz: quando ele morreu, ele nos abriu um novo e vivo caminho, rasgado qual véu. Peraí, o escritor aos Hebreus ainda está no período da antiga aliança. Não, véu não. Pela sua carne, porque o sofrimento de Jesus e a sua morte e a sua ressurreição chancela a ressurreição dos santos, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Aleluia! É por isso que a esperança para a igreja, isto que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade de Deus. Isto que é mortal, se revestirá da imortalidade de Deus. Para se cumprir o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Cadê o pecado teu arguilhão? Cadê o inferno a tua vitória? Em Jesus Cristo. A igreja é vida. Se ele ressuscitou logo, os que morreram em Cristo ressuscitarão. É por isso que a carta aos Tessalonicenses continua dizendo: porque ele virá nas nuvens com alarido, por voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e juntos subiremos para nos encontrarmos com ele nos ares, com corpos transformados, para que se cumpra Apocalipse dizendo: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quem é este? É testemunha fiel, é o primogênito dentre os mortos. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o príncipe dos reis da terra. A palavra príncipe aqui não encaixa muito bem no entendimento. A ideia é que ele é o rei dos reis. Ele é o rei por excelência. Por isso que o texto diz: digno é o cordeiro, que foi morto, mas venceu. A ele a glória, a ele louvor. Quem é este? Ele é o príncipe dos reis da terra, mas ele também é aquele que nos ama. Jesus te ama, meu irmão. Nós apenas aqui trouxemos a ponta outra. As grandezas da pessoa de Jesus são incontáveis, são inúmeras.
Mas eu quero encerrar aqui com a mensagem que a igreja nasceu. Jesus te ama e quer te salvar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele virá, porque Ele ama o seu povo. Aleluia. E Deus em Cristo nos abençoe, nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê da sua presença. Nossa. Jesus veio buscar uma igreja, irmãos, que, como disse Lucas em Lucas 12:35, está com as suas lamparinas acesas e com seus encendidos. Aleluia, selada, marcada, ungida, estela do Espírito de Deus. Eu sei, irmãos, uma palavra desta mexe com a gente. Ela mexe com a nossa estrutura espiritual, mas isso nada mais é do que o Espírito de Deus comunicando com o seu espírito que você é filho de Deus. Existe algo de Deus aí, a semente foi semeada, foi plantada, ela não pode ser sufocada, e para que ela não seja sufocada, eu preciso deixá-la germinar, crescer, produzir frutos dignos de arrependimento que glorificam a Deus. E isso vai depender da nossa credibilidade, da nossa entrega, do nosso envolvimento com Cristo. Ao certo é que Jesus te ama. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos, pastor Ivan, para ficar em pé. E quero orar para os irmãos. Deus encheu meu coração com essa palavra. Eu sei que tem horas, tem dias que a gente não está bem, isso faz parte, nós somos seres humanos, temos dificuldades, adversidades, enfrentamos lutas, problemas, mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com a excelência da obra, da vida e do ministério de Jesus, isso enche a nossa alma. Por isso que a ideia do Salmo é: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Porque eu posso até ter falta de alguma coisa aqui, mas Ele não me falta. Porque Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Senhor, que o cristianismo é uma cura para os ateus. Como é que se explica o sofrimento ao crente alegre? Porque a alegria de crente não é uma circunstância, não é um objeto. A alegria do crente é uma pessoa. Quem tem Jesus tem tudo. Jesus é melhor do que o dinheiro. Você pode adorar o Senhor, hein? Eu sei que o seu coração está cheio. Jesus está aqui nesta noite. Ele quer trabalhar na sua vida. Não desista. Entregue os pontos. Não baixe a guarda. Não se desespere. Jesus te ama. Ele te ama muito. Ele está aqui nesta noite. Ele te quer bem. Ele quer encher o seu coração das revelações da sua palavra. Ele quer fazer de você um instrumento nas suas mãos. O texto diz que ele nos fez de sacerdotes. O sacerdote levítico não tinha rei, mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque tem rei, porque o nosso rei é um rei de paz. E ele é o sumo sacerdote eterno. Deus quer trazer paz para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida conjugal, para o seu lar.
Jesus quer transformar aquilo que para você talvez não tenha mais solução, mas Ele é testemunha fiel. Há alguém nesta noite, né? Que coração aberto, que se entregar a Cristo, ou se reconciliar com Ele. Se houver nesta noite alguém que deseje fazer isto, e quero lhe convidar à frente nesta noite. Se você sentir, entender, perceber a ação do Espírito de Deus, quero lhe convidar, queremos orar pela sua vida. Queremos orar de você. Alguém nos tenede que deseja fazer isto, que entende que isso é crucial para a nossa subsistência eterna. Se você quer estar com Cristo, aleluia. Bendito seja Deus. Se não houvermos, eu vou fazer uma oração com a igreja, depois eu retorno. O microfone é o pastor aqui na direito. Mas eu quero orar nesta noite. Eu não sou emocionalista, e Deus me conhece. Não ostento espiritualidade. Mas eu sei que nesta noite Deus fez algo diferente aqui. Eu sei disso. Eu tenho certeza que Deus resgatou vidas aqui de condições emocionais extremas. Deus resgatou vidas aqui de transtornos emocionais. Coisas que a psicologia não consegue fazer, a psiquiatria não consegue fazer. Eu estou dizendo que não seja necessário os tratamentos, mas quando Jesus faz, Ele faz perfeito. Qual é a evidência disso, pastor? Essa alegria que você está sentindo e sentirá de forma indizível. Como se explica isso? É Ele. Ele faz isso. A Ele a glória. A Ele a honra. A Ele a força. Feche os seus olhos por um instante. Senhor meu Deus, entreguei a Tua palavra. Falei, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer. Ó Deus, o Senhor está lhe dando entendimento. Está tratando vidas aqui nesta noite. Pai bendito, Senhor, dele dos sinais da Tua existência. A estes, ó Deus, que ficam constelando a existência do Senhor. O Senhor está aqui. Deus, impulsione, Senhor, estas vidas a Te adorarem, a verificar isso parte de dentro para fora. A Tua palavra diz que o Teu poder vai na divisão da alma, da medula, da alma e do espírito, das juntas e medulas. A Tua palavra vai lá, porque ela é poderosa e eficaz. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor promova nesta noite a Tua graça, as manifestações do Teu Espírito Santo, de forma que aqueles que sentem a Tua presença e têm convicção da existência de que o Senhor está aqui nesta noite, se alegram nesta noite, glorificando o Teu nome, te bendizendo e enaltecendo a Ti. Ó Deus, o Senhor é bom. O Senhor está sarando vidas, está curando almas nesta noite. O Senhor está promovendo a Tua glória neste lugar, porque o Senhor é bom. E a misericórdia